O reinado de Salomão, terceiro monarca de Israel, é uma das narrativas mais intrigantes e poderosas da história redentora. Não se trata apenas de um simples processo de sucessão ao trono, mas de um momento divinamente orquestrado em que Deus cumpre suas promessas a Davi, consolidando Israel como uma nação próspera e abençoada. A ascensão de Salomão ao trono de Israel carrega em si uma história de conflito, traição e, acima de tudo, o soberano plano de Deus que prevalece sobre os desígnios humanos. Para compreender plenamente o início do reinado de Salomão, é necessário observar tanto o contexto político em que ele se insere quanto a importância espiritual de sua escolha. Vamos juntos explorar essa narrativa através de um olhar atento e profundo, revelando como Salomão emergiu como herdeiro escolhido para governar Israel. O cenário que antecedeu a coroação de Salomão foi marcado por disputas pelo poder, tensão dentro da casa de Davi e a necessidade de uma intervenção divina. Entretanto, ao invés de ser apenas uma história de transição política, o que está por trás da ascensão de Salomão é uma mensagem clara da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e preparar o caminho para a vinda do reino de Deus, o tema central da história redentora. Em cada fase de sua vida, Salomão seria moldado pelas mãos divinas, do momento de sua escolha até os desafios que o aguardavam. Este é o início de uma jornada real e espiritual. Antes de Salomão ascender ao trono, a corte israelita estava longe de ser pacífica. Embora Davi fosse um rei venerado e escolhido por Deus, sua família enfrentava profundas divisões e rivalidades. A questão da sucessão ao trono não era clara, e isso gerou uma intensa disputa interna. Entre os filhos de Davi, havia várias pretensões ao trono, sendo Adonias, o filho mais velho vivo, um dos principais candidatos. A narrativa bíblica nos mostra que Adonias, confiando em seu status como primogênito sobrevivente, tomou a iniciativa de autoproclamar-se rei, buscando consolidar apoio de figuras influentes, como Joabe, o comandante do exército de Davi, e Abiatar, o sacerdote. Contudo, este movimento desconsiderava a vontade de Deus, que já havia revelado a Davi que Salomão, seu filho com Batseba, seria o escolhido para sucedê-lo. Essa escolha divina ecoava a promessa de Deus feita a Davi em 2 Samuel 7, onde Deus garantiu que de sua descendência viria um rei cujo trono seria estabelecido para sempre. Salomão era parte desse cumprimento. Nesse ponto, vemos como a soberania de Deus se sobrepõe às intrigas políticas e ao desejo humano de poder. O esforço de Adonias para usurpar o trono trouxe grande tensão e a necessidade de uma resposta decisiva por parte dos que eram leais a Davi e à promessa divina. É nesse momento que Batseba, mãe de Salomão, e o profeta Natã entram em cena, lembrando a Davi da promessa que ele havia feito de que Salomão seria seu sucessor. A intervenção deles foi crucial para desfazer as manobras políticas de Adonias e para assegurar que a vontade de Deus prevalecesse. Aqui, a narrativa nos leva a refletir sobre a fragilidade dos planos humanos diante da determinação divina. Mesmo em meio ao caos, Deus mantém sua promessa firme e infalível. O nascimento e a ascensão de Salomão não aconteceram apenas por meios políticos ou dinásticos, mas como parte de um plano maior que estava sendo tecido desde a aliança com Davi. Enquanto Adonias buscava o trono por meios humanos, Deus, através de Salomão, mostraria que a verdadeira autoridade vem do próprio Criador. Essa fase inicial da história de Salomão nos ensina que, em todas as disputas e incertezas da vida, a palavra e o plano de Deus permanecem inabaláveis. É Ele quem coloca e remove reis, e é Ele quem cumpre fielmente suas promessas, mesmo diante de circunstâncias adversas. A escolha de Salomão foi uma escolha divina, preparada muito antes dos eventos terrenos que o cercavam. Após a intervenção de Batseba e do profeta Natã, um novo capítulo da história começa, com Salomão sendo finalmente confirmado como herdeiro legítimo do trono de Israel. Esse momento não foi apenas uma decisão política, mas sim uma confirmação pública e divina da promessa que Deus havia feito a Davi. Davi, já idoso e enfraquecido, tomou a iniciativa de garantir que sua sucessão seguisse conforme a vontade de Deus. Ele ordenou que Salomão fosse ungido rei, uma cerimônia repleta de significado e simbolismo, demonstrando que a autoridade do novo monarca não provinha apenas de sua linhagem, mas diretamente da aprovação divina. A unção de Salomão, realizada pelo sacerdote Zadok e o profeta Natã, foi um ato de profunda importância espiritual e teológica.
Na tradição israelita, a unção de um rei não era apenas uma formalidade. Era um ritual que simbolizava a separação de um indivíduo para uma missão divina específica. O óleo derramado sobre Salomão representava o Espírito de Deus repousando sobre ele, capacitando para reinar com justiça e sabedoria. Em 1 Reis 1 verso 39, lemos que Zadok ungiu Salomão com o óleo sagrado, e o povo exclamou: "Viva o rei Salomão!" Esse clamor não era apenas uma expressão de apoio popular, mas também o reconhecimento de que Salomão era o escolhido de Deus para liderar seu povo. Esse momento marca o início do cumprimento das promessas de Deus feitas a Davi. A escolha de Salomão não era apenas uma decisão dinástica, ela estava intrinsecamente ligada à história redentora de Israel. O reinado de Salomão se tornaria uma figura do que Deus havia prometido, um reino de paz, sabedoria e prosperidade, que apontava para o reino de Deus que seria finalmente inaugurado na vinda de Cristo. Salomão, como descendente de Davi, é um elo nessa cadeia de promessas que se estenderia até o Messias. Entretanto, essa unção não encerra os desafios que Salomão enfrentaria. Assim que sua ascensão ao trono foi anunciada, houve a necessidade de lidar com as consequências da rebelião de Adonias. Apesar de a unção de Salomão ter sido um ato divinamente orquestrado, o conflito com seu irmão não terminaria tão facilmente. Adonias, após perceber que sua tentativa de tomar o poder havia falhado, procurou misericórdia ao se refugiar no altar, um local sagrado onde esperava encontrar proteção. Salomão, demonstrando desde cedo sua sabedoria e controle, decidiu lidar com essa situação de forma ponderada. Embora pudesse ter eliminado Adonias imediatamente como um traidor, Salomão optou por conceder-lhe misericórdia, impondo-lhe a condição de que ele não levantasse mais qualquer tentativa de usurpação. Isso não apenas mostrou o caráter justo e equilibrado de Salomão, mas também revelou sua compreensão da responsabilidade que estava sobre seus ombros, ser um rei que refletisse a justiça de Deus. O início do reinado de Salomão, com sua unção e o tratamento com Adonias, serve como um lembrete da tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Salomão foi chamado e capacitado por Deus, mas ele também precisaria exercer sabedoria e discernimento para governar com justiça. Desde o princípio, ele demonstrou que seria um rei diferente, disposto a seguir a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Este é um ponto central para entendermos o reinado de Salomão. Ele é um monarca que reconhece a origem de sua autoridade, por isso, busca reinar de acordo com os princípios divinos. Em sua unção e em suas primeiras decisões como rei, vemos os primeiros sinais de um governante que, embora jovem, já estava moldado pela promessa de Deus e pelo espírito de sabedoria que sobre ele repousava. Com sua ascensão ao trono confirmada, Salomão enfrentou a tarefa monumental de consolidar seu reinado em meio às tensões internas da corte e às expectativas do povo. Seu governo estava apenas começando, e sua primeira prioridade era estabilizar o reino, afastando possíveis ameaças à sua autoridade e estabelecendo uma base sólida para o futuro. Contudo, Salomão não foi apenas um gestor hábil dos conflitos dinásticos. Ele também se destacou por sua sabedoria inigualável, uma característica que moldaria toda a sua liderança e tornaria seu nome famoso em todo o mundo antigo. A consolidação de seu reinado começou com medidas firmes, mas equilibradas. Embora Salomão tenha inicialmente demonstrado misericórdia para com Adonias, deixando viver sob a condição de que não traísse sua confiança, o irmão rebelde não manteve sua palavra. Adonias, ainda ambicioso, procurou através de manobras políticas obter influência ao solicitar a mão de Abisag, uma das concubinas do rei Davi, em casamento. Este pedido, aparentemente inofensivo, era, na verdade, um ato simbólico que poderia ser interpretado como uma tentativa de legitimar uma nova reivindicação ao trono, uma tradição comum em culturas antigas. Salomão, percebendo o perigo implícito no pedido, decidiu agir rapidamente e sem hesitação. Ele ordenou a execução de Adonias, eliminando assim a primeira ameaça significativa ao seu governo. Ao lidar com Adonias dessa forma, Salomão demonstrou que, embora fosse um rei sábio e misericordioso, também sabia quando exercer justiça firme para proteger a estabilidade do reino. Outras ações rápidas de Salomão para consolidar seu poder incluíram lidar com Joabe, o comandante militar que apoiara Adonias, e Abiatar, o sacerdote que havia conspirado contra ele. Joabe,
conhecido por sua astúcia e por ter sido um líder poderoso durante o reinado de Davi, também foi executado por suas traições anteriores e recentes. Abiatar, por outro lado, foi poupado da morte, mas banido do sacerdócio e exilado, em reconhecimento por sua fidelidade anterior a Davi. Essas decisões, embora duras, foram necessárias para garantir que o reinado de Salomão não fosse abalado por facções internas. Com essas medidas, Salomão eliminou as ameaças mais imediatas à sua autoridade, estabilizando a corte e removendo potenciais rebeldes. Isso permitiu que ele avançasse para o próximo estágio de seu governo, a criação de uma era de paz e prosperidade, na qual sua sabedoria seria a marca registrada de seu reinado. E essa sabedoria não tardaria a ser demonstrada de forma pública e inquestionável. O episódio que mais simboliza a sabedoria de Salomão e que ecoa até os dias de hoje é o famoso julgamento entre duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. O relato, encontrado em 1 Reis 3 dos versos 16 ao 28, revela a capacidade impressionante de Salomão de discernir a verdade em situações complexas. Duas prostitutas, que viviam na mesma casa, deram à luz filhos quase ao mesmo tempo. No entanto, um dos bebês morreu durante a noite, e a mulher cujo filho havia falecido trocou o bebê morto pelo vivo, alegando que o bebê vivo era seu. Sem provas materiais para decidir o caso, Salomão sugeriu uma solução drástica, que a criança viva fosse dividida ao meio, e cada mulher recebesse uma parte. Essa proposta chocante imediatamente revelou a verdadeira mãe, pois a mulher que era realmente a mãe da criança implorou para que o bebê fosse dado a outra mulher, desde que sua vida fosse poupada. A outra, pelo contrário, concordou em dividir a criança. Ao testemunhar essa resposta emocional, Salomão prontamente identificou a verdadeira mãe e ordenou que o bebê fosse entregue a ela. Esse julgamento não foi apenas uma demonstração de sagacidade judicial, mas também um testemunho da profunda sabedoria que Deus havia concedido a Salomão. A história rapidamente se espalhou por todo Israel e além de suas fronteiras, estabelecendo Salomão como um rei de uma inteligência excepcional, capaz de administrar justiça de maneira divina. Sua fama começou a se expandir, e o povo se maravilhou com sua capacidade de liderar com tal clareza e justiça. Esse episódio nos oferece um vislumbre do tipo de governante que Salomão se tornaria. Sua sabedoria não era apenas um presente divino para resolver disputas cotidianas, mas também a fundação de uma era de ouro para Israel, um período de paz, prosperidade e glória que o consolidaria como um dos maiores reis da história de Israel. Após a consolidação de seu reinado e o reconhecimento de sua sabedoria, Salomão iniciou um dos projetos mais significativos da história de Israel, a construção do Templo de Jerusalém. Esse empreendimento monumental não foi apenas uma demonstração de poder e riqueza. Tratava-se do cumprimento de uma promessa que remontava aos dias de seu pai, Davi, e tinha profundas implicações teológicas para o povo de Israel. A construção do templo marcaria a centralização do culto a Deus e o estabelecimento de Jerusalém como coração espiritual da nação. A ideia de construir uma casa para o Senhor havia sido concebida por Davi, que desejava erguer um local fixo e digno para a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre seu povo. Contudo, por ser um homem de guerra, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, reservando essa honra para seu filho Salomão. Em 2 Samuel 7 versos 12 e 13, Deus havia prometido a Davi: quando seus dias se completarem e você descansar com seus antepassados, estabelecerei sua descendência depois de você, um de seus próprios filhos, e firmarei o seu reino. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Salomão, então, encarregou-se de realizar o desejo de seu pai e cumprir a promessa de Deus. O templo que ele construiu seria o centro da vida religiosa em Israel, e mais do que um edifício, representaria a presença tangível de Deus entre seu povo. Salomão entendeu que este não era apenas um projeto arquitetônico, mas uma obra divina, com profundas implicações espirituais para toda a nação. A construção do templo sinalizava que Israel, sob o governo de Salomão, estava entrando em uma nova era de estabilidade e compromisso com o Deus de seus antepassados. A grandiosidade do templo refletia a importância desse local. Salomão utilizou os recursos mais finos disponíveis, como o cedro do Líbano e ouro, para garantir que a casa de Deus fosse construída com excelência. De acordo com o rei 6, a construção levou 7 anos,
e o resultado foi uma obra-prima que impressionava pela sua beleza e atenção aos detalhes. O templo era dividido em diferentes áreas, cada uma com um significado simbólico, e no centro estava o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança seria colocada. Este espaço, o mais sagrado de todos, só podia ser acessado pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. Salomão não mediu esforços para garantir que o templo fosse construído de acordo com as especificações que Deus havia dado. Ele empregou milhares de trabalhadores, tanto israelitas quanto estrangeiros, para completar a obra. Para Salomão, o templo não era apenas uma obra de sua glória pessoal, mas um símbolo de sua devoção ao Deus de Israel, que o havia abençoado com sabedoria e prosperidade. O templo seria um lugar de sacrifícios, oração e adoração, onde o povo de Israel poderia se aproximar de seu Criador. Quando o templo foi concluído, Salomão celebrou sua dedicação com uma oração poderosa e tocante, registrada em 1 Reis 8. Nessa oração, ele reconheceu a soberania de Deus e pediu que o Senhor sempre ouvisse as orações que fossem feitas naquele lugar. Ele também implorou que Deus permanecesse fiel à aliança que havia feito com Davi e seus descendentes. Durante a cerimônia, a glória de Deus encheu o templo na forma de uma nuvem, um sinal claro de que ele aceitava a casa que Salomão havia construído como sua morada entre o povo de Israel. O Templo de Jerusalém, mais do que um edifício majestoso, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Era o local onde o céu e a terra se encontravam, onde os sacrifícios eram oferecidos e onde o relacionamento entre Deus e Israel se manifestava de forma tangível. Salomão, ao construir essa casa para o Senhor, estava cumprindo uma parte crucial do plano redentor de Deus, que apontava para o reino que viria com a vinda de Cristo, o verdadeiro templo e a habitação de Deus entre os homens. A construção do templo também marcou o ápice do reinado de Salomão, tanto em termos de prestígio quanto de estabilidade. Com o templo concluído, Salomão havia solidificado seu lugar como um dos maiores reis de Israel, um monarca que não apenas trouxe paz e prosperidade ao seu povo, mas que também honrou a Deus acima de todas as coisas. No entanto, como veremos em capítulos posteriores da sua vida, essa grandeza estaria sujeita aos desafios da idolatria e das tentações que, eventualmente, fariam parte do declínio espiritual de Salomão. O reinado de Salomão, desde sua ascensão ao trono até o auge de seu governo com a construção do templo, foi um reflexo do cumprimento das promessas de Deus para Israel. Salomão foi abençoado não apenas com sabedoria e riqueza, mas com uma posição única na história redentora. Seu nome ainda hoje é sinônimo de sabedoria, e sua obra mais memorável, o Templo, permaneceu como centro do culto a Deus em Israel por séculos. Entretanto, o legado de Salomão também nos oferece uma reflexão profunda sobre a fragilidade humana diante das bênçãos divinas. Apesar de ter sido escolhido por Deus e ter começado seu reinado com uma sabedoria inigualável, Salomão, ao longo do tempo, começou a se afastar dos mandamentos do Senhor. Seus muitos casamentos políticos com mulheres de nações estrangeiras trouxeram um fardo espiritual que o rei não foi capaz de suportar. Salomão permitiu que suas esposas introduzissem a idolatria em Israel, construindo altares para deuses estrangeiros como Astarote e Moloque. Esse afastamento de Deus teve consequências desastrosas. A unidade e a paz que Salomão havia conquistado começaram a se fragmentar, e Deus, em sua justiça, anunciou que o reino seria dividido após a morte de Salomão, como castigo por sua infidelidade. Em 1 Reis 11, dos versos 11 ao 13, o Senhor declarou que o reino seria tirado de seus descendentes, embora uma parte ainda permanecesse por amor a Davi e a promessa divina. Esse episódio nos lembra que a obediência a Deus é o alicerce da verdadeira sabedoria, e que, sem ela, até mesmo os reis mais sábios podem sucumbir. Apesar de seus erros, o legado de Salomão não pode ser ignorado. Ele nos deixou uma vasta herança de sabedoria através de seus escritos, incluindo partes de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Esses textos continuam a inspirar e ensinar gerações sobre a importância do temor do Senhor, da humildade e da busca pela verdade. O reinado de Salomão, com toda a sua glória e tragédia, é um lembrete do poder de Deus em cumprir suas promessas e da responsabilidade que os homens têm ao serem abençoados por ele. Sua sabedoria e sua construção do templo se tornaram símbolos da aliança entre Deus e Israel,
mas sua queda nos adverte sobre os perigos da desobediência e da idolatria. Enquanto refletimos sobre a vida de Salomão, somos convidados a aprender com seus erros e a nos inspirar em seus triunfos. Sua história é, em última análise, um espelho da condição humana, a capacidade de alcançar grandeza sob a orientação de Deus, mas também a susceptibilidade à queda quando nos afastamos dele. E você, o que achou da história de Salomão? Não deixe de compartilhar seus pensamentos nos comentários. Qual parte da sua trajetória mais te impactou? A sabedoria divina que ele demonstrou? A grandiosa construção do templo? Ou a lição de humildade que podemos aprender com seus erros? Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que também possam conhecer mais sobre a história deste grande rei de Israel. Fique ligado no nosso canal para mais histórias bíblicas e reflexões.